O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 23, que existem coisas que têm uma aparência de sabedoria, mas que essas coisas realmente na prática nada tem poder, em nada são eficientes contra a sensualidade, ok? Contra a sensualidade. E aí eu fui querer entender um pouquinho mais do que é sensualidade, não é? E é claro que sensualidade tem a ver, mais à frente ela vai se tornar sinônimo de alguém que tem um comportamento que tende à lascívia, que tende àquilo que é sexual, ok? Então, mais à frente, a palavra sensualidade vai ter esse entendimento, essa conotação de um comportamento que tende a conduzir, que tende a levar para a sensualidade, para a sexualidade, para aquilo, a sensualidade tende a ser um comportamento que leva à malícia, à lascívia e a questões envolvendo a sexualidade. Porém, no início, o entendimento da palavra sensualidade, um dos primeiros significados da palavra sensualidade, pode sentar aqui, viu, amor? É o quê? É aquilo que é ligado, é aquilo que está relacionado aos sentidos. Então, sensualidade lá no início, no entendimento inicial desta palavra, na raiz desta palavra, sensualidade é aquilo que tende a ser relativo aos sentidos, ok? E nesse aspecto, dentro deste ponto de vista, o que eu quero compartilhar com vocês é o entendimento de que existem coisas que de fato parecem ser sábias, mas que não conseguem conter aquilo que é a sensualidade. E eu quero então, na raiz da palavra, ir justamente para o entendimento de que sensualidade é aquilo que é relativo aos sentidos. A proposta de Deus para mim e para você é que nós vivamos uma vida que transcenda os sentidos, que nós não estejamos simplesmente presos aos sentidos. Aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, aquilo que os nossos sentidos podem sentir, não é? O olfato, o gosto, o tato, aquilo que é concreto aos nossos sentidos, aquilo que é palpável aos nossos sentidos, aquilo que eu posso pegar, que eu posso manusear, que eu posso sentir através de uma experiência sexual ou não, uma experiência sensorial, ok? Então, o propósito de Deus para mim, para você, para os homens, é que nós venhamos a transcender, a vencer a barreira dos sentidos e não só vivermos presos àquilo que os sentidos podem nos proporcionar, aquilo que os sentidos podem conceber, aquilo que os sentidos podem perceber. A nossa vida deve ser pautada por além daquilo que eu posso ver, sentir, por aquilo que eu posso perceber. Eu preciso me relacionar com este mundo, com esta realidade, com a sociedade, tudo que está à nossa volta, de uma maneira que eu venha a transcender os sentidos. Então, é aquilo que nós vínhamos comentando. A alegria, a honra, o presente de um homem sábio, a coroa de um homem sábio é ignorar ofensas. Então eu preciso buscar ignorar ofensas. Mas se eu sou uma pessoa
que só vive pelos sentidos, só vive por aquilo que é passional, que é emotivo, que é emoção, que é emocional, que os meus sentidos podem perceber, eu vou reagir. Eu vou reagir quando alguém me ofender no trânsito, quando alguém me xingar no trânsito, quando alguém me fechar no trânsito. Eu vou ter comportamentos que um homem passional, que um homem dirigido, tomado pelos sentidos, tem. Se eu for xingado, eu vou xingar também. Se eu for atacado, eu vou atacar também. Se eu tiver desejos sexuais incontroláveis, eu vou trair a esposa, eu vou usar a esposa sem respeitar os limites dela. Por quê? Porque eu não vivo mais. São os meus sentidos que me dominam. São as minhas paixões que me dominam. São as minhas emoções que me dominam. E não é bom que seja assim. Para que nós venhamos a vencer, venhamos a transcender, a ultrapassar, a avançar, a evoluir, a caminhar no sentido do que Deus tem para nós. E é dentro disso que eu quero falar sobre favor. Quero acabar aquela palavra de favor que eu ministrei na semana passada, trazendo o entendimento de que um dia de favor vale mais do que uma vida inteira de labor. O que eu preciso, o que você precisa é do favor de Deus. Agora, como é que eu vou alcançar o favor de Deus se eu não vencer os meus sentimentos, as sensações? Se eu não vencer, aquilo que me limita, que são os meus sentidos, que me prendem só a essa realidade, que me prendem só a esta terra. Então, o favor é a milagrosa colheita que eu tenho para receber de Deus. Existem 16 recompensas atrás do favor. Quais são as recompensas do favor? A primeira, o favor pode terminar imediatamente uma tragédia na sua vida. Quando o favor de Deus alcançou José, ele saiu de uma prisão injusta para a sala de honra do faraó, para o seio, para o centro do maior governo, da maior potência da época. O favor, em segundo lugar, a segunda recompensa do favor, o favor é muitas vezes a única saída do cativeiro e da prisão. Deus pode agora mudar o seu cativeiro e a sua prisão. Deus pode agora reverter o seu cativeiro e a sua prisão. Deus pode fazer assim, ó, e a sua história ser completamente transformada. E como é que isso vai acontecer? Quando o favor de Deus alcançar a minha vida. O favor pode trazer riquezas para você em um único só dia. Ruth viveu isso. Ela era uma mulher que estava lá tomando, pegando das espigas que caíam do chão. E Boaz, então, deu um passo de favor na direção dela. Ela se tornou mulher de Boaz. E de alguém que não tinha literalmente onde cair morta, Ruth passou a ser uma mulher extremamente próspera, rica, tornando-se, inclusive, aquela que geraria, na sequência, a linhagem que chegaria a Davi. Ela entrou dentro é uma redundância, né? Mas vamos lá. Ela foi inserida na linhagem de Davi, que mais tarde, inclusive, culminaria no nascimento de Cristo, na linhagem do Messias. Então veja, o favor pode trazer riqueza para você em um dia. O favor pode calar um inimigo para sempre. Nós contamos aqui no primeiro momento da célula, enquanto estávamos só nós, de um inimigo que cedeu, que foi calado pelo favor. Deus pode calar o seu inimigo em um dia. Amã viveu exatamente isso, o favor o alcançou e ele teve então, Amã foi enforcado
E Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua tradução, e Esther receberam favor em comum. E o inimigo da vida deles e dos judeus, Amã, ou Ramã, para alguns, para os judeus, ele foi enforcado. O favor pode pode tornar você famoso em um dia, em 24 horas. Esther saiu de uma órfã para a rainha do império em 24 horas. 24 horas, o favor entrou na vida dela e mudou totalmente a realidade dela. Transformou completamente a realidade dela. O favor pode multiplicar o seu dinheiro, ainda que você esteja passando pela pior tragédia da sua vida. O estado de Jó foi 2 vezes maior, melhor e mais próspero do que o primeiro. Ele vivia uma grande tragédia. O favor o alcançou e a vida dele foi completamente transformada. O favor pode acelerar o horário da realização do seu propósito e do seu destino. Já falamos aqui, José estava preso. E ele teve aquela situação terrível, encurtada, porque o favor o alcançou. E ele saiu da prisão para o governo da maior potência de sua época. O favor pode gerar acesso imediato a líderes incomuns. Quando o favor de Deus visitou a Daniel, ele foi levado para a alta cúpula do governo babilônico. E ele se tornou ali referência. O favor de Deus muitas vezes faz aumentar o favor com os seus inimigos. Provérbios 16, 7 diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Pronto, meu Deus, eu podia ir embora agora. Eu podia ir embora agora. Por quê? Porque o favor de Deus, ele faz com que até os inimigos tenham paz com o homem. Olha que loucura. O favor causa um fluxo de prosperidade e influência. Isaías 60:11 diz assim: e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. O favor causa um fluxo de prosperidade e de influência na sua vida. O favor pode causar a restauração imediata do que Satanás roubou de você. Jó recebeu 2 vezes mais do que tinha antes. Davi teve o seu reinado restaurado. Abraão recebeu muitos presentes de Abimeleque, ainda que o diabo tenha te roubado. O favor pode transformar completamente a tua vida e trazer para você a restauração, a restituição daquilo que lhe foi roubado. O favor pode fazer com que uma mulher estéril dê luz a filhos. E olha que essa aqui eu não preciso nem citar. Sara, mulher de Abraão, porque eu conheço casos na vida real, não é? Até, por exemplo, o testemunho, né, do nosso casal amigo lá de São Paulo, a Michele e o Fábio, e tantos outros, que geraram filhos. O que foi isso? Pessoas que não tinham a menor possibilidade médica para isso, diagnosticada. E o filho nasceu, e o filho foi gerado. Então perceba que o favor de Deus faz com que uma mulher gere filhos. O favor é a credibilidade imediata, sem o custo de tempo e de dinheiro. Você pode chegar a qualquer lugar da terra só com o favor de Deus. Simples assim, pastor? Simples assim. O favor concede proteção durante uma tempestade crítica. Oh, meu Deus, o que não é o favor de Deus na nossa direção em meio a essa pandemia? Por que é que estamos vivos? Por que é que aqui estamos?
Você já se perguntou isso? Eu já. Porque eu vi muita gente morrer. E graças a Deus eu estou aqui. Então o propósito segue, o favor segue, me protegendo, me guardando, me livrando, livrando a minha casa e a minha família. O favor posiciona você para cada uma das colheitas que Deus tem para você. O favor produzirá mais que uma vida inteira de trabalho. A vida inteira de Ruth, como camponesa, como esposa do filho de Noemi, não trouxe para ela o que o favor de Deus trouxe e gerou a partir do momento que ela viveu o favor de Deus. Então, gente, veja, nós precisamos do favor de Deus. Tudo o que nós precisamos é do favor de Deus. Você precisa do favor de Deus. Quem está te abençoando aí, Luiz, onde você está, não é a empresa, é o favor de Deus. Quem vai fazer você crescer, você avançar, você prosperar, é o favor de Deus. Quem vai te dar êxito nessa história aí, Rose, é o favor de Deus. Quem vai prosperar o teu caminho e abençoar a tua casa é o favor de Deus. Quem vai trazer paz e prosperidade à sua casa, Sônia, é o favor de Deus. Tudo o que nós precisamos é do favor de Deus. Então, eu quero falar com você que a gratidão sincera por um favor recebido garante o seu sucesso. E para encerrar, eu quero falar de 11 impedimentos para o fluir do favor de Deus na nossa vida. O que que impede o favor de Deus de alcançar a minha vida, pastor? Em primeiro lugar, quando você e eu não valorizamos o acesso a conselhos sábios, o favor cessa. Segundo lugar, o rio do favor seca quando Deus nota em nosso coração ganância. A Bíblia vai dizer em Malaquias 3, roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. E dizem, em que nós roubamos o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque roubam a mim, vós e toda a nação de Israel. É uma tragédia, um absurdo e futilidade tentar liberar o favor sobre sua família ou o indivíduo que Deus decidiu amaldiçoar por causa da ganância. O generoso é aquele que compartilha, é aquele que divide. Graças a Deus, eu pude fazer um serviço com a minha empresa esse ano e receber. Eu fico feliz quando eu recebo os vencimentos. E desde o primeiro momento, eu me propus a levar o maior número de pessoas que o serviço comportava, para que eu pudesse abençoar outras famílias e compartilhar isso com outras famílias de outras casas. E que bênção, meu Deus do céu, poder ligar para um prestador de serviço, para um funcionário, alguns até que talvez não teriam importância naquele trabalho, mas a gente se apertou para levar, para abençoar mais uma casa e uma família, para incluí-lo. A gente ajustou tudo, né? Para que ele também pudesse participar. E como é bom falar, olha, me passa aí o número da conta, porque nós estamos transferindo o valor para a sua conta. Meu Deus, glória a Deus por isso. Jesus, muito obrigado. Não fui só eu abençoado nisso. Outras 3 famílias foram abençoadas. Quando Deus nota a ganância no nosso coração, o favor seca. Quando a gratidão cessa, o favor cessa também. Quando eu paro de agradecer, quando eu paro de reconhecer as coisas boas que tenho, o quanto Deus tem me abençoado, o favor cessa. O favor cessa quando você deliberadamente ignora uma instrução de Deus.
Ande pelos princípios, compartilhe os princípios, caminhe por aquilo que a Bíblia diz para você fazer e andar. O fluir do favor acaba no momento em que nós somos dominados por uma atitude de arrogância ou autossuficiência. Quando você acredita que é você, que está tudo em você, quando você confia única e exclusivamente no braço da sua carne, o favor cessa. Quando a lei de Deus for ignorada ou quebrada, a entrada do favor na sua vida também é fechada. O favor é impedido de entrar na sua vida. Siga o que Deus diz para você fazer. Siga as leis dele. Quando uma oportunidade de resolver um problema é ignorada, o favor cessa. Para de jogar coisas para debaixo do tapete, encare o problema e resolva. Nós fizemos isso há 7 dias atrás, na verdade um pouco mais, uns 10 dias atrás, e a bênção de Deus foi liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós encaramos e resolvemos o problema com coragem, olhando no olho e resolvendo o que tinha que ser resolvido. Seja um resolvedor de problemas. Quando você segue um mau conselho, o favor cessa. Eu conheço um rapaz que, numa loucura dos primos, um primo teve uma ideia, uma brilhante ideia, a ideia de cometer algo que seria simples, fácil, traria dinheiro rápido para eles, que era um sequestro. Um menino inocente, bobo, ouviu esse mau conselho, entrou, foram pegos em crime hediondo, né? O sequestro é um crime hediondo, e ele passou 10 anos na cadeia. Tudo por ouvir um mau conselho e aceitar este mau conselho. Quando você aceita um mau conselho, o favor cessa. Quando você anda, caminha e se associa com pessoas erradas, o favor cessa. Cuidado, saia da roda dos escarnecedores e venha para a roda dos esclarecedores, que é essa roda aqui em que nós compartilhamos as verdades espirituais e da palavra de Deus. Quando você desonra os seus pais, o favor cessa. Ouçam isso aí, minhas crianças, já aprendam desde cedo. Quando a gente desonra pai e mãe, o favor cessa. Quando você ignora conselhos sábios, o favor cessa. Então, queridos, está na hora de nós caminharmos pelo favor e para o favor de Deus, na direção do favor de Deus. Deus quer derramar favor sobre a sua vida. Perceba, para a gente encerrar, que quando Deus diz ao homem que ele havia estabelecido o 7º dia, o chamado era vem e desfruta. Era para desfrutar. Ele desfrutaria de todo aquele favor por toda a sua existência, até que o homem quebrou a aliança. O homem desfrutaria de tudo aquilo e não precisaria, não necessitaria de mais nada, não teria necessidade alguma a mais. Mas ele quebra a aliança, ele desobedece. E o que acontece com o homem? O homem, então, é tirado do favor irrestrito para uma realidade onde ele teria de ralar muito e se esforçar muito para alcançar o mínimo favor. Então, obedeça. E o favor de Deus vai se manifestar na sua vida. Para você que está no YouTube, um grande beijo, Deus te abençoe e até uma próxima.